Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Olá, deixa eu aproveitar aqui o momento beijo, que eu quero mandar um beijo para o Walter Scaramuzzi, para o Roberto Sanches e para a Márcia Sanches, que eu estou com muita saudade. E um beijo com muito carinho para o Tolentino, né, Salatiel? Tolentino, que veio aí de uma recuperação, tá bem, graças a Deus. Um beijo com carinho para todos vocês. E o papo aqui já sabe, né? ETs, ETs, ETs. Antes de continuar, deixa eu só dizer que na próxima nós podemos fazer um universo paralelo, né, doutor? Com certeza. Tem muita gente curiosa sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso. E vamos ouvir um pouquinho o Pércio Marotti, que o Pércio Marotti ele é físico, teólogo, professor, ele é um monte de coisa também. E você está convidado, Pércio, para vir aqui no nosso programa com o Dr. Walter para a gente falar sobre o universo paralelo. Fala aí, deixa eu ver o que você tem para falar. Oi, Lu, tudo bem? Lá no começo dos anos 80, eu apresentei uma tese no meu tempo de faculdade ainda sobre universos paralelos. E olha que naquela época ninguém falava sobre isso. Hoje já é uma coisa mais ou menos corriqueiro o pessoal falar em universo paralelo. Existia uma outra dimensão. Isso me fez pensar, que o universo nada mais é do que uma sala onde você entra e todas as paredes, o teto, o chão, são todos espelhos. Para onde quer que você olhe, para cima, para baixo, para os lados, você vê infinitas imagens suas. A primeira imagem em VG, verdadeira grandeza, do seu tamanho. E as outras vai diminuindo, diminuindo, até ficar infinitamente pequena ali. Essas imagens existem. Elas estão ali. São energia, o que são luz, mas elas existem, estão ali. Você não consegue tocá-las. Mas elas existem. Todas elas. Lá. Por que você não consegue tocá-las? Porque elas estão em outra dimensão, simplesmente. Uma dimensão que você não consegue alcançar. Você vê, mas não alcança. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na minha opinião, o universo, ele coexiste. Várias dimensões, sempre coexistindo. Dimensões e tempo. Isso é importante, o tempo também coexiste, o futuro, o presente. Inclusive, eles descobriram brinquedos de criança que quando você olha, você vê que são aviões caça, com piloto dentro, com tudo. Então a Terra já pode ter passado, a Terra mesmo, não estou nem falando de extraterrestres, a Terra mesmo já pode ter passado por várias etapas de civilização onde houve mais tecnologia do que há hoje. Entendeu? E a coisa recomeça. Por isso eu também sempre falo que Adão e Eva, para mim, não é o início, é o fim. É o materialismo. As pessoas querendo aquilo, elas têm tudo, Deus deu tudo, mas ela quer aquilo que não pode ter, que não pode alcançar. O que a gente não sabe, não descobriu ainda? Como entrar? Existem pesquisas aí, os tais dos buracos de minhoca, são janelas dimensionais onde você vai passar, talvez seja a passagem para dentro de um espelho. Que outras terras, nem precisa ser de outro planeta, pode ser daqui mesmo. Outras terras já descobriram e voltaram no tempo, no nosso tempo. São os OVNIs que a gente vê, por que não? Entendeu? Mas tudo isso é aquela coisa, a gente precisa descobrir. E por enquanto eu acredito que a gente esteja longe, acredito que exista extraterrestres e acredito que existem outros terrestres. Mas por enquanto o que importa mesmo é a gente fazer o nosso churrasquinho de sábado, que faz tempo que a gente não faz, né? Então estou esperando, hein? Então, doutor, vamos falar na próxima vez sobre o universo paralelo? Vamos. O Salatiel está louco para fazer uma pergunta, deixa eu só fazer uma perguntinha também. Os ETs têm alguma coisa a ver diretamente com a pandemia? Eu sou uma chata, eu sei. A relação que eles têm, daqueles que nos assistem, é de nos proteger, de minimizar os efeitos da pandemia. Não que eles tenham a ver com o evento da pandemia. O evento da pandemia é planeta, somos nós enquanto espécie aqui, humana, é coisa do ser humano. Claro que é uma inteligência, é uma tecnologia, aí tem toda uma discussão, existe inclusive já, até governos já estão pesquisando sobre a origem, dessa pandemia, se veio de laboratório, enfim.
Os ETs, eles trabalham nos assistindo, inclusive diminuindo efeitos tóxicos que vêm de medicamentos e outras questões mais. Isso é um trabalho que eles estão fazendo. É um assunto amplo, realmente tudo que foi falado é muito perceptível, a mudança de comportamento. Umas pessoas evoluem muito rápido, outras parecem que estão fora da realidade, você percebe isso nas suas amizades, nas relações de trabalho. Agora, falando dos ETs, recentemente Obama falou que os Estados Unidos têm um material, existe a expectativa que agora em junho, inclusive, os Estados Unidos se pronuncie, divulgue mais alguma coisa. E quando o senhor traz todas essas informações, existe algo no seu campo de estudo, algum material acessível, por exemplo, uma gravação? Porque assim, a pessoa que está em casa, Lucimara, ela deve estar assim, se fazendo mil questionamentos. Hoje, o que é que se sabe? Existe algo científico? Pronto, nós vimos no início do programa com o Rabino que a Torá já menciona isso há não sei quantos anos exatamente atrás. E hoje, nós temos algum documento, algo assim concreto, isso? Então, a questão sobre a vida extraterrestre, ela existe. Documentos, fotos, vídeos, milhares de documentos em arquivo. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão falando aqui com réis mortal, sob o ponto de vista do poder do mundo, né? O Dr. Walter aqui é só um pesquisador, ainda que eu tenha algum conhecimento. Por que eu me chamo réis mortal neste momento? Porque eu tenho 50 documentos da CIA que falam sobre isso. E na minha casa, que não foram obtidos agora, foram obtidos há 20 anos atrás. Tudo bem, está tudo censurado. O que é importante, está tudo com uma tarja preta. Foi um arquivo dark, deep web, que nem você fala, né? De alguma forma, mas chegou nas minhas mãos um CD, eu tenho até hoje em casa. Pode até a CIA bater lá e me prender porque eu tenho esse CD. Eu não tive nenhum tipo de benefício, não passei isso para ninguém, mas eu recebi isso naquela época. Então, isso para quê? Para pessoas comuns, como eu, como tem milhares de pessoas que têm arquivos desse tipo que foram sendo meio que liberados. Agora, o universo disso é gigantesco, são bibliotecas de material, né, sobre isso. E a participação do Obama, com todo o respeito que eu tenho a ele, um homem como o Obama, um ex-presidente do maior país do mundo em alguns aspectos, falando disso, cria visibilidade. Então não é que o Obama sabe, o Obama liberou, o Obama está sendo o garoto propaganda de uma coisa que todo mundo tem que saber. Então está sendo importante o assunto porque o Obama falou. Francine, no vídeo do Rabino, ele mencionou no vídeo que está no canal dele, não nesse, foi um vídeo reduzido para o programa, ele mencionou também uma outra espécie que seria, doutor, metade humano, metade espírito, e que não seria extraterrestre ou intraterrenos. Ou intraterreno, no caso, mas uma outra espécie que convive conosco aqui, que se alimenta, que tem relações sexuais, mas que ao mesmo tempo assume uma forma espiritual. Eu não sei se nos seus estudos também o senhor já conseguiu identificar o que é que se sabe sobre isso. É quase mitológico. Então, nós convivemos no dia a dia com outras espécies. Eu acredito que nós não identificamos, né, por conta que se assemelha muito à raça humana. E eu também não sei quanto a esses seres que se comportam em alguns momentos como humanos, se eles também têm consciência. É muita coisa, é muita informação. Quem é, por exemplo, um ser diferenciado desse, ele sabe que ele é? Todos eles sabem? Alguns sabem, outros não. Outros não. Outros não. Tem muitos de nós que vivem uma vida comum de ser humano, que tem uma ligação ou que tem um DNA com algum tipo de ser e não sabe. E não sabe disso, não é consciente disso. Eu tenho um amigo pessoal que eu não tenho mais contato, que ele tinha tudo de um extraterrestre, tudo. A inteligência, os atos, o que ele fazia.
Ele era médico naturalista, engenheiro naval, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e não conhecia informática a fundo porque ele achava que isso era inútil. Ele falava para mim. 77 anos, ele era capaz de subir nesse telhado sem escada. Com 77 anos, a saúde que ele tinha. Eu convivi com ele uns 4, 5 anos, uma pessoa diferente. Com certeza. Então, doutor, antes de encerrar o nosso papo aqui, você vê como passa logo? É muito rápido, né? O senhor falou outro dia uma coisa aqui que eu não parei de pensar. Falei, não, preciso perguntar para ele de novo, para a gente discutir sobre isso, que eu achei bem interessante, sabe, Salatiel? O desencarnado tem a ver com ET? Então, Interessante. o desencarnado, na verdade, ele está num estado vibracional diferente da gente, só isso, mas somos nós. Lembra quando eu falei dos 35 bilhões de habitantes? Na conta de quem vai fazer parte da transição planetária? Porque ninguém fez essa conta. Todo mundo falava de extermínio porque colocava 1/3 sobre o total encarnado. Mas é 1/3 sobre a espécie humana. A espécie humana não vive só no físico, ela vive na 4ª dimensão, no metafísico. Então nós temos o ser humano, enquanto desencarnado, ele faz parte dessa órbita terrestre. Ele comunga com a nossa energia aqui, nos planos. Que aí são, que os espíritas explicam, que são as escolas de cura, as escolas de formação, tudo isso faz parte da nossa realidade aqui. Nós estamos na densidade máxima, né, do planeta nesse corpo aqui. Então, assim, um desencarnado não, ele é um extraterrestre, enquanto não aqui, né, nesse piso aqui, nessa realidade. Mas, como ser, ele faz parte da nossa realidade vibracional do planeta, em 3D. Quem ascender vai participar da 5ª dimensão, que é outro padrão que já se estabelece aqui, mas que vai então invadir o planeta definitivamente em breve, como uma forma de vida, como uma forma de a gente ser. E nós vamos viver tudo isso aqui. Todo mundo aqui vai participar disso. Falando de desencarnados, você rapidinho, Francine. Falando de desencarnados, o doutor falou uma coisa também, não haverá salvação. Haverá uma espécie de transformação. Eu estudo bastante, eu não sou religioso, não sigo uma religião. Isso se assemelha muito com o que eu penso. Não numa salvação da maneira que as pessoas idealizam, uma coisa assim, sabe? Apocalíptica. Mas num resgate e numa vida eterna aqui na Terra mesmo. Uma transformação, algo assim. Então, quando você usa a palavra resgate, resgate sim, mas é um auto-resgate. É você se resgatando. Por quê? Porque na linha da nossa existência nós vivemos num mundo de expiação e provas. Dito pelo Chico Xavier e todos aqueles que falam da espiritualidade. Esse mundo de expiação e provas não existe mais há alguns anos. Nós estamos num mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração passou a ser o nosso trabalho de uma construção interna, de um autoconhecimento, de um autorresgate, como você bem disse, né, para esse processo. Por isso que não tem salvação. Não adianta ficar esperando um avatar, alguém que venha fazer o que nós temos que fazer. Isso é muito importante. Tem que se tomar cuidado. Eu sei que o tempo tá muito curto, lute que você para uma Continua vida. conversando com ele lá na mesa. Agora eu tô indo lá falar com o chefe de cozinha, que eu quero saber o que tem de almoço para vocês. Entendeu? Opa, vai ter rango? Mas nós Essa vamos parte é continuar. ótima. Calma, nós vamos continuar, doutor. Vamos lá. Nós vamos alugar muito ainda aqui. Então eu vou lá. Vamos embora. Oi, olha só que delícia quem tá aqui hoje com a gente, Fábio Leança. Tudo bem, amor? E aí, querida? Mais um pouquinho a gente já pode agarrar, Já pode, né? tá chegando Mais um pouquinho, a hora, né? daqui a pouquinho a gente Na chega lá. Inglaterra já foi liberado, Já né? foi nos Estados Unidos, já É, o pessoal tirou já tirou máscara, já tal. tá ficando Mas nós legal. já temos essa luz no fim do túnel. É isso aí, estamos chegando lá, vamos Fábio, lá. querido, nossa, que
Que Tá mesa bonito? mais tá maravilhosa. Espero que esteja gostoso também, Tá, né? e sempre tá muito gostoso. Nossa, esse Vamos lá. é um risoto, é. O que eu fiz aqui? Essa receita aqui, eu tô reproduzindo a receita de uma grande amiga minha, a chefe Sami, que a hora que ficou sabendo que eu vinha no seu programa, falou, faz a minha receita. Aí eu falei, vou fazer. Ele Dá um beijo pra ela, então. um beijo. pesto, é um risoto de rabada com pesto de agrião e um Nossa. crisp de polenta. Nossa, mãe do Então céu. tudo aquilo que a gente come numa rabada tá transformado aqui num risoto. Então a gente tem o agrião, né? Que a gente E você curte a cozinha, né? Você curte fazer. Porque é engraçado, todo mundo diz que lugar de mulher é na cozinha, não é? É o homem que vai pra cozinha. Não, olha, que nem, por exemplo, sua chefe amiga minha é uma excelente, né? Uma excelente cozinheira, Não, né? são. Eu acho que é o seguinte, cozinha tem que estar no coração, né? Cozinha é um ato de amor. Isso tudo veio do seu pai? Veio pai, avó, mãe, todo mundo, a família inteira veio. Né? A família inteira ali cozinhando. Ele tá ali. todo feliz que ele tá magro, Tá, o você Alfio. viu? Tá ficando O esbelto, Alfio. né? Hein, Alfio? Falta mais um pouquinho, mas tá chegando lá, Uma salada maravilhosa. Saladinha de folhas verdes aqui, um tomatinho, fiz um molhinho ali com ervas de Provence. E um suquinho. E um suquinho, O né? suco acompanha, eu sempre pergunto isso. Ou bebida alcoólica vai também? Ah, não, vinho aqui iria muito bem, Branco né? ou tinto? Não, aqui é um vinho tinto, né? Tinto, né? A gente precisa do tanino, né? A gente tem O que é tanino? O tanino é um componente que tem no vinho tinto, que ele é uma substância astringente, né? Então, como a gente está comendo um prato que tem um pouquinho mais de gordura, tem um tonzinho ali por conta da rabada, né? A gente precisa do taninho para fazer do tanino para fazer essa harmonização. Também é cultura, sabe tudo, tá bom? E eu pergunto tudo. E quem quiser o seu trabalho, quem quiser você para fazer essas coisas maravilhosas assim, em eventos, em ocasiões especiais, onde acha você? Pode procurar ali no Instagram, tem ali o Instagram da família Leanca. A família Leanca, tá, né? Leança, mas tá a família Leanca lá. Tem o meu Instagram também, Fábio Leanca, _chef. E o telefone 99949-4260. Quem quiser, liga pra nós. Vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Tá bom? Vambora? Vambora. Vamos lá, porque eles estão Vamos lá. todos morrendo de fome. Vamos lá, meu querido chefe Fábio Leança. Fábio Leança com C cedilha. C cedilha. Mas no Instagram? No Instagram tá Leanca, né? Sem a cedilha, né? Leanca. Então esse é o Fábio Leança, né? Obrigada, chefe. Oriundo de... Ele tá lá filmando todo na dele. Emagreceu, né? Emagreceu, você viu? Tá indo bem, né? Tá indo bem, né? Então hoje ele tá oferecendo... Hoje a gente tem um risoto de rabada com pesto de agrião e crisp de polenta. Ok pra vocês? Lindo. Tá ótimo. Espero que esteja gostoso, não? Mas não tem dúvida. Ah, vocês vão saborear agora que é muito bom. Nós vamos terminar o nosso programa, não tem jeito, já passou. O que faz um cachezinho, né? O que faz um cachezinho? A gente paga pra fazer o A. Então tem que fazer, meu irmão, bem o A, sim. Muito obrigada pela presença de todos, vocês são os amores. Doutor, vamos falar sobre o universo paralelo? Vamos sim. Você viu que tem um monte de perguntas, não dá tempo. Nós precisamos ficar aqui uma madrugada inteira gravando. Sim. Né? Mas sábado que vem tem mais. 11 horas aqui na Rede Brasil. Boa tarde, galera do bem. Vamos cantar. Boa tarde, Brasil! Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara.